Olá, boa tarde, tudo bem? Eu quero trazer uma palavra aqui para os nossos corações, uma meditação aos nossos corações. Eu sou o pastor Nelson, o professor Nelson, e de vez em quando eu estou fazendo algumas lives, e elas têm sido de grande serventia, de grandes bênçãos para as pessoas que têm nos acompanhado. E que Deus abençoe a todos vocês que já estão aí. Geralmente eu gravo no TikTok, depois eu salvo e coloco no Face. E vamos falar sobre guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse capítulo 3, versículo 11. Nós vemos aí a palavra de Deus nos dando um grande conselho. E qual é o objetivo, na realidade, do livro de Apocalipse? O livro de Apocalipse, ele nos apresenta o breve, né? É apresentar o breve e a igreja fiel, que tem um papel importantíssimo através da sua missão na terra. Deus nos chamou para que nós fôssemos os seus discípulos, os propagadores das boas novas do Evangelho. Boa tarde a todos vocês que aí estão entrando, e nós devemos anunciar o Evangelho a tempo e a fora de tempo. Esta frase dita pelo Senhor Jesus Cristo, ela tem um significado muito diferente, muito real. E o que é que nós precisamos compreender? Nós precisamos entender que nós temos algo a guardar em nossas vidas, porque alguém está querendo roubar. Quando nós lemos a parábola das 10 virgens, nós observamos que aquelas 10 virgens, 10 loucas, 10 prudentes, as prudentes tinham uma reserva de azeite. No entanto, as loucas não tinham o reservatório de azeite. Tinham azeite, porém não era o suficiente para que prosseguissem a sua caminhada. Boa tarde a todos vocês que aí estão entrando. Um abração e um beijo para todos vocês. E a palavra do Senhor nos diz que, tardando o noivo, todas tosquenejaram, todas adormeceram. Mas aí as prudentes, elas entraram para a festa de casamento, enquanto as loucas não entraram, porque elas não tinham uma reserva suficiente. E a palavra tardar no grego é chronizontos, que vem de chronizo, raiz de chronos, que não é o tempo de Deus, mas o tempo do homem. Ou seja, somente aqueles que não esperam por Jesus é que creem que a sua vinda está tardando. Porque nós que acreditamos, nós que cremos, nós estamos esperando a vinda do Senhor a todo instante e a qualquer momento. E para aquele crente infiel, para aquela pessoa infiel, ela não está esperando. E a Bíblia diz: venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Portanto, esta palavra é dirigida para aqueles que servem ao Senhor, para aqueles que têm um propósito em servir a Deus, para aqueles que foram chamados pelo Senhor e que estão servindo ao Senhor dia após dia, momento após momento. Precisamos nos conscientizar de que o Senhor Jesus, ele não tardará. Os sinais estão aí bem presentes de que a qualquer momento nós poderemos ouvir o toque da última trombeta. Esses dias eu tive uma revelação muito especial, muito importante. E eu estava em um ponto de ônibus, em uma cidade, algumas pessoas ali estavam, e de repente o céu começava a ser um grande movimento, as nuvens tornaram-se assim muito lindas, um colorido muito especial, e de repente eu ouvi toque de trombetas. Aquele toque ecoava em toda a terra. Gente, eu despertei daquela revelação, daquela visão, assim muito assustado. Eu pensei: uau, Jesus veio, e eu fiquei. Mas na realidade era apenas uma revelação e uma advertência. Então, meus queridos, nós precisamos de estarmos preparados a todo instante, a todo momento. Eu agradeço a todos vocês que aí estão entrando, tá? Não quero mencionar aqui o nome,
não vejo direito, pois estou sem óculos, mas são muitas pessoas que estão entrando. Muito obrigado. Por isso, meus queridos, ele não vai demorar. A qualquer instante nós poderemos ter o toque da última trombeta, né? E quando eu falo em coroa, por que Jesus fala de coroa? Que relação tem a ver isso com a salvação na vida do cristão, na vida do cristianismo, na vida da igreja? A igreja somos nós. A figura da coroa aqui era usada para outros aspectos. A coroa dos louros, por exemplo, ela era dada àquela pessoa que vencia uma batalha. Ao vencedor dos jogos gregos, que já que no Novo Testamento foi escrito, que o Novo Testamento foi escrito em grego, aí nós vemos aí, havia uma coroa usada pelos reis, uma coroa que era dada no momento em que a pessoa realmente venceu, ele era coroado, ele era honrado pelo seu serviço. Em todos os casos, aí nós observamos o sinônimo de uma grande vitória, de alguém que pelejou, de alguém que lutou, de alguém que batalhou. E nós, como servos do Senhor, nós estamos em uma constante guerra espiritual, nós estamos batalhando a todo instante, batalhando a todo momento, e nós precisamos guardar aquilo que nós temos, que é de tão precioso, que é a salvação que o Senhor nos concedeu através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Nós vemos em Apocalipse 2, 3 e 11, antes de Apocalipse 3 e 11, o Senhor fala em Apocalipse 2 e 10 que dará a uma igreja, né, ao que vencer, eu vou dar para você a coroa da vida. E depois faz um alerta para que ninguém tome a tua coroa. Leonardo, você está aí, meu querido? E nós precisamos estar de prontidão a cada instante, a todo momento. Por quê? A salvação, ela é um processo. Diz Mateus que aquele que permanecer até o fim, esse será salvo. Nós precisamos começar a nossa jornada espiritual, seguir a nossa jornada espiritual. A paz, Leonardo, que Deus lhe abençoe, meu querido, de uma forma toda especial. Nós precisamos começar a nossa jornada e prosseguirmos até aquele grande dia, em todo estado de vigilância, de oração, de comunhão, de alerta, e termos a plenitude do Espírito Santo. Ninguém pode tomar realmente aquilo que o Senhor nos concedeu. O que pode tirar a sua salvação? Alguém pode tirar a salvação? Você pode, na realidade, falar que muitos se acham que circunstâncias podem impedir de você viver com o Senhor, mas, no entanto, nós podemos viver servindo a Deus em qualquer circunstância, em qualquer dificuldade, tendo todo o cuidado, tendo a força do Senhor em nossos corações, através do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele nos dá força para que nós possamos prosseguir a nossa jornada espiritual. Haverá sim um galardão para os vencedores. E o que é que nós devemos guardar, pessoal? O que é que nós precisamos guardar? Uma coisa muito importante que nos fala Provérbios, capítulo 4 e versículo 23, é que nós devemos guardar o nosso coração. Por quê? Do nosso coração procedem as saídas da vida, não é? O nosso coração, que está ligado ao nosso intelecto, às nossas emoções. O coração é o órgão que produz vida. Aí é uma metáfora muito grande, mas Provérbios 4, 23 diz que você precisa guardar o seu coração, porque sua vida depende dele. E aqui, o que é que nós podemos compreender? Guardar o nosso ser espiritual, guardar o nosso homem espiritual, renovando-nos a todo instante, a todo momento. Precisamos de uma renovação constante, precisamos de compreender que essa transformação que acontece dia após dia, momento após momento, quando nós nos entregamos ao Senhor, nós precisamos ter muito cuidado para que o poder de Deus que habita em nós
possa ser realmente preservado. Guardar o coração não significa se isolar nem reprimir de tudo aquilo que você sente, mas você ter cuidado através da oração, através da comunhão com o Senhor, através da adoração. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Nós devemos guardar o nosso coração das mentiras. Deixa eu ver quem está entrando aí. A paz do Senhor com todos. A paz do Senhor para todos vocês, que Deus abençoe, que Deus ajude, Roberto Marcos, Ana Reis, Romildo, que Deus abençoe, meus queridos. Das mentiras, né? Nos guardarmos das tentações, porque há muitos convites para nós desobedecermos, convites para nós pecarmos, mas nós devemos pedir a misericórdia do Senhor, pedir a força do Senhor, porque se nós formos pelas nossas forças, é claro que não iremos conseguir, mas o poder de Deus habita em nós, não é? Quando eu me sinto fraco, aí que eu sou forte, através do Senhor, com toda a humildade, com toda a devoção. E nós devemos realmente ter o nosso coração guardado, né? Alicerçado na verdade, alicerçado no domínio próprio, que vem do prazer de nós agradarmos e de nós servirmos a Deus. Deixa eu ver, Elza Mendes, que Deus abençoe a todos vocês. Servir a Deus com alegria, servir a Deus com entrega, corpo, alma e espírito, com amor, com o perdão, né? Com amor passará as feridas do seu coração, e através de você ser sarado, através da tua cura, você também vai poder ajudar a outras pessoas a serem curadas, a serem ajudadas, a serem libertas do espírito opressor que tanto oprime as pessoas. E uma guerra muito grande que nós temos é uma guerra conosco, com o nosso homem interior. E a Bíblia fala sobre levar os nossos pensamentos cativos. Isso significa, na realidade, nós avaliarmos os nossos pensamentos, os nossos desejos e guardarmos o nosso coração, para que ninguém venha tomar a nossa coroa. Quem é esse ninguém? São essas circunstâncias, é o próprio inimigo, né? Que está para nos destruir, que está para trazer para nós inquietações, trazer para nós o espírito do desânimo, e nós precisamos nos guardar, nos acobertarmos com o sangue do Cordeiro e habitarmos debaixo da sombra do Onipotente. Quando nós nos reservamos e nos guardamos debaixo da sombra do Onipotente, o Senhor vai dar para nós todo escape, todo livramento, porque confiamos no Senhor, confiamos no Deus que pode todas as coisas. E nós sabemos, queridos, que no caso da igreja de Filadélfia, né, o amor dos irmãos, sem dúvida, o amor fraternal, uma das grandes características super importantes daqueles nossos irmãos, e nós somos por Deus instruídos que devemos amar uns aos outros, amar sem acepção de pessoas. O Senhor Jesus, ele não fez nenhuma acepção de pessoas, mas não basta apenas amar a Deus e aos irmãos em Cristo. É preciso amar o mundo perdido, amar as pessoas com o olhar de Jesus, com a compaixão de Jesus, e compreendermos que as pessoas, elas estão indo em um desfiadeiro, estão indo nos seus próprios pensamentos, e elas não conhecem o amor de Deus. Nós precisamos levar o amor de Deus para essas pessoas, levando-as a entender que elas devem aceitar o plano da salvação, o plano da redenção, o plano da expiação, o plano da cruz do Calvário, para que elas possam obter a salvação de Deus. E nós precisamos entender, queridos, que o Salvador, ele nos oferece 3 promessas maravilhosas e encorajadoras. Em primeiro lugar,
ele trataria de seus inimigos. Nós vemos Apocalipse 3:9. E um dia essas pessoas teriam de reconhecer que os cristãos estariam certos, né? Ou estão certos. Em segundo lugar, ele nos livrará da tribulação. Apocalipse capítulo 3, versículo 10. E sem dúvida aqui trata de uma referência ao tempo de tribulação que João descreve em Apocalipse 6-19. O tempo da angústia para Jacó. Essa não é uma tribulação local, pois envolve os que habitam sobre a terra. Portanto, nós devemos guardar o que temos diante da tribulação, diante do problema, diante da adversidade. E uma grande promessa aos cristãos de Filadélfia é que o Senhor os honraria. Apocalipse capítulo 3, o versículo 12. É provável que o simbolismo desse versículo fosse particularmente significativo para as pessoas daquele momento, mas nós podemos trazer também para a época atual, contextualizar essa situação e termos muito cuidado, ok? E quando o Senhor Jesus ele diz, olha, no entanto, o que mais me chama a atenção nesta carta, no caso da carta de Filadélfia, é escrever sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse capítulo 3 e o versículo 11. Esta é uma palavra de alerta muito grande, do Senhor Jesus para aquela igreja, mas também nós, como igreja do Senhor, nós devemos ter todo esse cuidado, todo estado de vigilância. Devemos guardar o nosso coração, devemos guardar realmente os nossos pés. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Os pés significam, é uma metáfora também, é um simbolismo muito grande para onde nós estamos indo, aonde nós estamos pisando. Nós devemos ter muito cuidado quando entramos, quando saímos, como entramos, como saímos, porque nós somos servos de Deus, nós somos luz do mundo. O Senhor Jesus, ele nos chamou para que nós pudéssemos brilhar. E nós precisamos nos firmar a cada dia, a cada instante. Hoje, infelizmente, muitas pessoas, elas estão muito apegadas ao materialismo, elas estão muito envolvidas com as coisas desta terra, mas nós precisamos guardar a nossa fé, ter cuidado com a nossa fé, porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Hebreus capítulo 11 e o versículo 1. Que o Senhor possa nos guardar, nos ajudar a termos essa visão espiritual de guardarmos aquilo que o Senhor nos deu, que o Senhor nos concedeu. Venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. E em nenhuma outra parte das profecias do Apocalipse é feita referência à segunda vinda de Cristo com tanta evidência, com tanta segurança. Portanto, meus queridos, o que é que nós realmente devemos fazer? Vigiar. Vigiar e orar. Primeiro diz, vigie, para depois você orar. Não adianta você orar sem que você tenha uma vigilância. Sabemos que os dias são difíceis, os dias não são fáceis. Cada vez mais torna-se difícil para nós servirmos a Deus diante de um mundo com tantas coisas, com tantas preocupações. Porém, quando nós servimos a Deus, nós vamos entender que servir a Deus é um ministério, é uma missão, e Deus ele nos chamou para que nós possamos, servi-lo constantemente, momento após momento, dia após dia. Veja aqui que esta frase aqui, guarda o que tens para ninguém tome a tua coroa, é uma expressão que pode ser encontrada na Bíblia, mas especificamente no livro de Apocalipse, tá? Nós precisamos guardar, porque guardar significa ter cuidado, guardar significa estar em estado de vigilância. Devemos buscar ao Senhor, orar a todo instante, e guardar alguma coisa significa guardar com zelo, guardar com muito carinho, para que não venhamos
a perder aquilo que o Senhor nos deu. Se você na realidade tem perdido a tua comunhão com o Senhor, é momento de você reatar essa comunhão. É momento de você rever, fazer uma ressignificação da tua vida espiritual, para que você possa entender o grande amor de Deus, a grande compaixão de Deus para a tua vida, para o teu coração. Portanto, meu querido, que nesta tarde você possa compreender que Deus tem um plano na tua vida, que Deus tem um plano em nossas vidas. E nós precisamos de um encorajamento a cada instante, a cada momento, firmes no Senhor. Marisa Gonçalves, que Deus abençoe. A cada instante, a cada momento, e que o Senhor possa nos guardar, que o Senhor possa nos ensinar como nós devemos guardar, como nós devemos fazer. Sobretudo, o que se deve guardar é o nosso coração, porque dele procedem as saídas da vida, ok? E buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e você procure fazer a vontade de Deus. Procuremos fazer a vontade do Senhor. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente, não guardaste o mandamento que o seu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel. 1 Samuel capítulo 13 e o versículo 13, né? Vamos guardar aquilo que o Senhor ordenou, guardar os seus mandamentos. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Eclesiastes capítulo 12 e o versículo 13. Observe aqui o que é que eu tenho que guardar: os mandamentos do Senhor. 1 Reis capítulo 9, versículo 4. E se tu andares perante mim, como andou Davi teu pai, com interesse de coração e com sinceridade, para fazeres segundo tudo o que te mandei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos. Outro versículo maravilhoso aqui, Êxodo capítulo 12, versículo 42. Esta noite se guardará ao Senhor, porque nele os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que devem guardar todos os filhos de Israel nas suas gerações. Segundo aos Coríntios capítulo 11, o versículo 9. Porque os irmãos vieram da Macedônia, supriram a minha necessidade, e em tudo me guardei de vos ser pesado, e ainda me guardarei. São versículos que falam sobre guardar, né? Então somente guarda-te a ti mesmo, e guarda bem a tua alma, para que não te esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e não se apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber aos teus filhos, aos filhos dos teus filhos. Deuteronômio, capítulo 4 e o versículo 9. Provérbios 4, 21. Não as deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-as no íntimo do teu coração. Então nós devemos guardar a palavra de Deus, observar a palavra do Senhor e guardar os seus mandamentos, porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens buscar a lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Malaquias, capítulo 2 e o versículo 7. Em tudo quanto procede da videira não comerá, nem vinho nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá, tudo quanto lhe tenho ordenado guardará. Juízes capítulo 1, versículo, ou seja, capítulo, vamos ver aqui, Juízes capítulo 1, versículo, deixa eu ver que eu perdi aqui a referência. Mas nós devemos guardar o nosso coração, devemos guardar a nossa vida, ok? Devemos guardar com toda a inteireza do nosso coração. E terminando aqui, não as deixe apartar-se dos teus olhos, guarda-as no íntimo do teu coração. Eu já falei que Provérbios capítulo 4 e o versículo 21.
E estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. João capítulo 17 e o versículo 12. Portanto, meus queridos, nós devemos guardar a nossa alma, guardar o nosso coração, entender o processo de Deus nas nossas vidas, compreender aquilo que Deus está falando conosco. Vida e misericórdia me concedeste, o teu cuidado guardou o meu espírito. Jó 10 e 12. Devemos então guardar o nosso espírito, preservar o nosso espírito, entender que há um processo e que há livramentos, que há perdão, que há libertação. Quando nós obedecemos a Deus, quando nós compreendemos o nome do Senhor, quando nós exaltamos o seu santo nome, quando eu disse ali, de tudo quanto procede da videira não comerá, nem vinho, nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá. Tudo quanto eu lhe tenho ordenado guardará. Juízes capítulo 13, o verso 14, ok? Qual é a tua situação? Como tu estás espiritualmente? Qual a luta que tu estás enfrentando? Eu tenho uma boa notícia para você. O Senhor te guardará de todo o mal. Guardará a tua entrada, a tua saída, desde agora e para sempre. Um grande abraço do professor Nelson, pastor Nelson. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.